Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Raptor e hoje eu vim aqui falar sobre o filme Caminhando com Dinossauros. Filme que é fortemente inspirado no documentário do mesmo nome, Caminhando com Dinossauros. Bom, vídeo de análise, sabe como funciona e vamos lá. A história começa sendo narrada pelo Alex, que é um Alex Shornes, um pequeno pássaro pré-histórico do período Cretáceo Superior. E nessa história é contada sobre dois irmãos paquirrinossauros, que são dinossauros pertencentes da família do Triceratops, sendo o Patch o protagonista e curioso, determinado e o mais jovem da sua ninhada, e o outro é o Schooler, o irmão mais velho, arrogante e determinado. Vemos a jornada dos dois paquirrinossauros indo para a imigração com um bando, sendo protegidos pelos seus pais. Vemos o crescimento dos dois irmãos, uma luta por sobrevivência, liderança e até mesmo vemos o nosso protagonista Patch se apaixonando pela Juniper, uma paquirrinossaura muito bonita e muito inteligente. Bom, a história ela é simples e dinâmica do início ao fim, sendo narrada pelo Alex e pelo protagonista Pat, gerando várias linhas de diálogos bem legais entre os dois. O filme tem um tom meio infantil em seus diálogos, o que pode incomodar alguns adultos, mas você pode acabar se acostumando ao longo do filme. Ah, mas não é um filme para criança? Depende. O filme é bastante audacioso em apostar em dinossauros que não são muito populares, que são até, digamos assim, bastante desconhecidos pela maioria do público, o que pode gerar muita curiosidade no filme. Os personagens são bem carismáticos e interessantes. A dinâmica do Patch e Schooler é de amor e ódio, irmãos que são rivais. Alex é um bom narrador e um ótimo guia para Patch. Juniper é corajosa e fiel ao Patch. O vilão da história, o vilão da história são os Gorgossauros. Eles são bastante legais como vilões, eles são bem ameaçadores. O Gorgossauro, ele é um parente do Tiranossauro Rex, só que menor e mais ágil. Eles aparecem com frequência no filme e eles são bem perigosos, bem letais. E eu me arrisco a dizer de que, para mim, o visual do Gorgossauro é o melhor. É o melhor que eu já vi. Caramba, né? O Gorgon, né? O principal deles, que é o azul. Os efeitos é de CGI, é de cair o queixo. Usando uma tecnologia 3D em um nível assim assombroso. A ambientação, água, neve, pele, penas são muito bonitos. Ver alguns pterossauros voando é muito bonito também. O visual dos dinossauros são muito bonitos, muito bem feitos. Destaque para suas expressões faciais dos dinossauros que são bem nítidas. Só que eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui. Os dinossauros na realidade não tinham expressões faciais bem expressivas como seres humanos ou até mesmo gatos e cachorros, né? Você consegue saber o que seu animal está mais ou menos sentindo só olhar para a cara do cachorro e do gato. Agora os dinossauros não. Eles tinham uma expressão meio neutra, principalmente por causa dos seus lábios. Pareciam que eles tinham um sorriso meio neutro. Até mesmo os. Até mesmo os dinossauros que tinham bico, como o paquirrinossauro também. E os olhos deles eram pequenos, mas também eram arregalados. Eles eram meio estranhos de se ver. Então os dinossauros não tinham um rosto tão expressivo, assim, um rosto tão humano, tão cheio de músculo. Tudo bem, isso pode até ser um ponto de vista artístico, mas o ruim é que isso foi uma das principais críticas que
que muitos fizeram na época, que mais tarde eu falo sobre essas críticas. O visual dos dinossauros é o mais próximo da realidade possível. São muito bonitos, a pele, a cor, né, das escamas dos animais, né, principalmente a sua pele. Eu gostei bastante do visual do Gorgossauro nesse filme, cara, dinossauro azul é muito top, cara, é muito legal o visual azul de dinossauro é muito bacana. Bom, resumindo, Caminhando com Dinossauros é um filme muito bom e divertido para toda a família. Personagens carismáticos, uma ótima fotografia, efeitos visuais impecáveis, velho, estão muito ótimo. Porque uma das coisas mais difíceis de se fazer em um filme com CGI é fazer pele e água. Agora, pelo molhado é muito difícil. E eu acho que os caras tiveram que se esforçar bastante naquela cena em que os dinossauros ficam presos no gelo. Nossa, deve ter sido muito difícil aquela cena para animar em CGI. O filme também tem várias informações sobre dinossauros também. Vale muito a pena para quem gosta de dinossauros e também para assistir com seu filho pequeno, com sua filha pequena. É muito legal, vale a pena, mas esse filme, Caminhando com Dinossauros, é um filme muito injustiçado. E por que? Vocês vão saber agora. Sobre a repercussão do filme, sem enrolação. O filme foi péssimo em seu lançamento. Sim, esse filme bonito, Caminhando com Dinossauros, foi um fracasso de bilheteria. O filme custou 80 milhões. Seria necessário, no mínimo, uns 160 milhões para se pagar. O filme só arrecadou apenas 126,5 milhões, sendo assim um fracasso para o estúdio. O motivo principal seria o seguinte: o principal motivo, o seu marketing. O seu marketing era muito bagunçado. O filme se vendeu como um filme infantil, aí depois se vendeu como um filme de adulto de documentário. O que acabou afastando tanto o público adulto quanto o público infantil. Por quê? Porque o público infantil queria ver um filme divertido, né? E o público mais adulto queria ver um documentário. Os dois públicos acabaram meio que se distanciando, o que acabou minando o público desse filme, né? E agora vamos para as críticas. As críticas também não ajudaram a amenizar a situação do filme. Como a expressão muito humana dos dinossauros, muitos reclamaram disso, né? Mas os paleontólogos reclamaram disso. O filme não é uma continuação direta ao documentário Caminhando com Dinossauros, sim, isso também foi uma crítica na época. E os diálogos infantis também foi uma crítica. E o complicado é que o filme surgiu em 2013, no auge dos filmes de super-heróis, que estavam em alta naquele ano, como Homem de Ferro 3, Thor 2, Wolverine Imortal e O Homem de Aço. E também tinha filmes de aventura como O Hobbit, filmes animados como A Universidade Monstro e Meu Malvado Favorito 2. A concorrência era muito pesada para esse filme. Somando todos esses fatores, o filme acabou perdendo força no cinema. Caminhando com Dinossauros tinha tudo para ser tão grandioso quanto a franquia Jurassic Park. Mas infelizmente acabou não encontrando um público fixo. Eu acho o seguinte: se o filme se vendesse como um filme infantil que ensinava várias coisas sobre dinossauros em seu marketing, se o marketing fosse esse, teria um público sólido, os adultos teriam um olhar menos crítico,
as críticas não seriam tão pesadas e talvez o filme conseguiria pelo menos se pagar. E talvez teria até uma sequência. Agora, quais são as chances de Caminhando com Dinossauros voltar? Tipo, um Caminhando com Dinossauros 2. Olha, as chances são muito baixas. O desempenho do filme foi bem ruim para o estúdio. Oficialmente não tem planos para uma sequência. Mas, e se tivesse uma sequência nos dias de hoje? Teria chance? Olha, até que teria boa chance nos tempos de hoje. O filme teria algumas chances. Por quê? Porque é o seguinte, pois os filmes de super-heróis estão declinando pela falta de criatividade, falta de ousadia e, é claro, a merda da lacração. E conteúdos antigos estão voltando a ficar na moda, como por exemplo, Mario está voltando a fazer sucesso fora dos games, Sonic está voltando a fazer sucesso fora dos games, né? Até Lori Rock está voltando depois de 10 anos de descanso. Lori Rock está voltando com uma terceira temporada. E os dinossauros também estão voltando a fazer sucesso nos dias de hoje, com filmes e documentários. Exemplo, a série documentada Planeta Pré-Histórico foi um grande sucesso. Jurassic World Recomeço lucrou muito mais do que Superman Quarteto Fantástico, e Jurassic World Evolutions 3 já continua tendo atualizações em seus jogos. Então, até que tem boas chances de um novo Caminhando com Dinossauros ser um grande sucesso. Mas parece que o estúdio não tem interesse. Enfim, Caminhando com Dinossauros é um filme muito bom que foi muito injustiçado. É uma pena mesmo não ter uma sequência. Mas se viesse uma sequência nos dias de hoje, eu acho que ele teria uma boa chance de se pagar, se fazer um bom marketing. Enfim, essa foi minha análise. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E o jogo que vocês estão vendo aí atrás é Jurassic Park Operação Gênesis, um jogo onde você pode criar um parque cheio de dinossauros à sua maneira. E aqui eu estou fazendo o que eu mais gosto, que é a missão de tirar fotos de dinossauros. Eu escolhi justamente esse jogo para combinar com o tema do vídeo. Enfim, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.